e ele cai no mundo perverso, no mundo cruel. E logo de cara encontramos com um garimpo terrível. E assim, cascadando até a foz, foi uma sucessão de causas que geram a morte do rio e a morte do povo. E nós podemos detectá-las todas, ver de perto e conversar com muitos autores desta causa mortes. E o terceiro objetivo foi justamente convocar o povo, chamar o povo, convidar o povo, para participar dessa luta em defesa da vida, em defesa do Rio São Francisco. E com toda a simplicidade, sem falsa humildade, mas com toda a verdade que a gente pode dizer o antes e o depois. Porque em qualquer lugar que você chega junto ao Rio São Francisco, da nascente à foz, você encontra uma população que tem uma consciência sobre o valor do seu rio. E quando se propõe uma ação concreta em defesa do rio, imediatamente o povo se mobiliza e está ali para levar adiante essa iniciativa. Essa consciência bonita, do rio como aquele que gera vida para todo o povo. Infelizmente, a oficialidade pensa diferente. Se conseguirmos com a peregrinação dar a nossa contribuição a nível de uma consciência ecológica mais refinada a respeito do valor do Rio São Francisco como gerador de vida, infelizmente a oficialidade veio justamente num sentido oposto, na contramão de toda a nossa luta. Naquela época nem se falava ainda do projeto de transposição, nem se conhecia isso, mas não demorou para chegar. Mas essa é uma outra história que vai ficar para uma outra vez. Então, gente, Deus seja louvado por esse momento bonito que foi a peregrinação pelo Rio São Francisco. Foi um momento que nós, Adriane, Irmã Conceição, Orlando, eu e outros que participaram concretamente da caminhada, tivemos a oportunidade de fazermos uma peregrinação interior nas nossas vidas. Como o Orlando, o Adriano disse muito bem, se nós lutamos para ajudar a criar um espírito crítico junto ao povo verdadeiro, mas em primeiro lugar nós nos deixamos converter. Nós nos deixamos converter pelas águas abençoadas do Rio São Francisco. Nós nos lavamos com as águas abençoadas do Rio São Francisco. Antes de querer levar para os outros, nós trouxemos para nós. Antes de querer fazer com que as águas do Rio São Francisco lavassem o coração do povo verdadeiro, nós nos deixamos lavar por essa água benta e abençoada do Rio São Francisco. E exatamente porque nós nos fizemos peregrinos da vida, que a peregrinação teve o êxito que teve. Então deixe Deus seja louvado, que São Francisco continue abençoando a nossa luta, que ela iniciou e que jamais terá fim. Muito obrigado. Companheiras, boa noite, Frei. Rubens Sequeira, da CPT da Bahia. Representantes aqui da Universidade, Comitê de Bacia de Velhas e companheiros da Bacia de São Francisco. A peregrinação teve seus antecedentes, Já foi citado aqui um que foi a articulação para a Barca Andar, a Associação para a Barca Andar, resultado de uma viagem de ambientalistas, artistas, que fizeram uma viagem de parque, de Pirapora Chique, fazendo semelhante, animando, do ponto de vista ambiental, ecológico, o ribeirinho. E a articulação do São Francisco, ela junta um pouco essas duas coisas, Teve a sua inspiração na peregrinação e na Associação para a Barca Andar,
que sobreviveu uns 5 anos mais ou menos, né? Mais ou menos isso. E era o quê? Você tinha um grupo que tentava perceber o que estava acontecendo na bacia de São Francisco, tanto do ponto de vista de projetos degradantes que vinham se acumulando, se sobrepondo, acirrando a degradação, como da população que reagia, organizava os movimentos, as ondas pastorais, e tentava juntar isso, alimentar isso. E em 2005 a gente resolveu dar um pouco mais de sistemática para isso. E fizemos uma peregrinação diferente, que a gente chamou de mutirões. Convidamos entidades, movimentos, organizações da bacia, das 4 regiões da bacia, alto, médio, submédio e baixo, para se juntar e ir para a bacia que não conhecia. Então o baixo foi para o médio, foi para o alto, foi para o submédio, o alto foi para o submédio, para o baixo, para o médio. Entidades. Alguns estão aqui que participaram. Eu podia levantar a mão, quem participou do mutirão, desses mutirões? Algumas pessoas. E foi também uma redescoberta, né? Porque cada um vê o seu rio, o seu trecho de rio, que costuma viver, do qual depende, circula, pesca, viaja, né? Se preocupa. E aí começou a ir para outros e ver as situações que são semelhantes, que são diferentes, tanto do ponto de vista dos problemas, quanto do ponto de vista das iniciativas de enfrentamento, de luta, de revitalização. A palavra revitalização a gente tem como nossa. Foi em 1999, num seminário no prédio da reitoria da UFBA, lá em Salvador. O seminário foi puxado pelo Regional Nordeste 3, da CNBB. Me lembro muito bem da finado Domário, bispo Paulo Afonso, pugnou por esse evento e criou a expressão transposição não, revitalização sim. Nesse evento estava um representante do governo, do Ministério da Integração, seu Rômulo Florescila, e ele falou, se vocês querem a revitalização, o governo vai ter que fazer a revitalização. Então, eu acho que isso é desse caudal todo do São Francisco, terra, água, rio, gente, né, cultura, luta, que de vez em quando se expressa dessas formas que ficam como conquistas, como vitórias do povo ribeirinho. E nesses mutirões a gente trabalhava o conhecimento, assim como o São Francisco peregrino foi para conhecer, né, o rio que ele deu, conforme a lenda, né, a partir da Serra da Canastra, como presente que Deus lhe deu, e ele chamou o povo e deu o rio, e disse que quem na beira do São Francisco vivesse de fome e de sede não ia morrer, mais de uma camisa também não ia ter. Eu acho que isso expressa bem a cultura, o ethos, a alma do povo ribeirinho, que não acumula, diferente dos projetos que vêm, degradantes, que visam a acumulação e a exportação, como as frutas, a manga e a uva, que vai para a Alemanha, para o Japão, para os Estados Unidos, como o etanol, que sai da maior área de cana irrigada do mundo, lá no Vale do Juazeiro, 23 mil hectares de cana irrigada, como a soja, o algodão, né, que sai do oeste da Bahia, que sai do Cerrado Mineiro, o eucalipto e por aí vai, agora a energia eólica, né, 800 torres sendo implantadas como se não houvesse ninguém, não houvesse gente, não houvesse pássaro, não houvesse abelha, não houvesse pole, que vão se implantando. A energia nuclear, que de repente acha que São Francisco tem água suficiente para resfriar reator atômico, então cabe, lá se coloca, lá se pensa colocar, e assim por diante. Né? Mineração. Mineração, então, bem lembrado do Frei Giovanni, que ainda quando fizemos o diagnóstico de 2005 desses mutirões, era restrito basicamente ao quadrilátero ferrífero, que nós atendemos com o movimento Serras e Águas Divinas, que faz parte da articulação, que é o quadrilátero aquífero. Por que chamar de ferrífero, se ele é o aquífero? Se ele é o gerador dessas águas, das razões principais porque essa cidade, Belo Horizonte, foi feita aqui. E agora a mineração está em todo o canto da bacia, onde tem ainda a questão de um mês, descobriram pedras raras
em Serra do Ramalho. Descobriram talho em Barreiras, no oeste da Bahia. E assim por diante. Quer dizer, é uma riqueza imensa, uma riqueza natural imensa, que na exiguidade da expansão do capital, né, que depende de recursos naturais, procura onde há e encontra ainda na Bacia de São Francisco. Então haja projetos, né, de toda ordem, de toda natureza, numa responsabilidade grande, né, com flexibilização da legislação social, da legislação ambiental, facilitação por parte do governo federal, do governo estadual, dos governos municipais. Então, a população da bacia resta juntar as forças que tem e fazer das tripas coração, enfrentar, resistir, e isso que a articulação tem assistido, tem provocado, tem feito. Os peregrinos fizeram, como o Felipe já colocou, né, um diálogo muito verdadeiro com a população, até do ponto de vista de comunicação. Já foram feitos estudos científicos sobre a própria peregrinação, a própria tese da Nancy Duval, né, com a tese de filosofia da ecologia, e outros. Eu acho que não sei se alguém fez do ponto de vista da comunicação. Merecia fazer. Eu me lembro que as cartas foram 5 cartas, né, que depois resultaram numa carta de síntese, da qual a gente participou lá em Penedo, na elaboração. E ficaram patentes os 4 grandes problemas que os peregrinos encontraram durante a peregrinação: o desmatamento, a poluição, as barragens e a irrigação. Isso, eu não sei quando vocês chegaram a ter esses 4 como os principais. Eu não sei se do meio para o fim, do meio para trás. Eu sei que foi ficando patente que os grandes problemas eram esses. Se a gente for perguntar, talvez sejam 8 hoje. Como a expansão da mineração, como a gente já falou, os projetos energéticos não se limitam às hidrelétricas. Só no oeste da Bahia, né, são mais de 180 projetos de aproveitamento hidrelétrico, PCH, por aí vai. A energia eólica, uma mega usina de etanol está sendo planejada para borda do Lago de Sobradinho, toda aquela região vai virar plantação de cana. O governo da Bahia diz que tem 530 mil hectares propícios a cana irrigada na bacia do São Francisco. A gente pergunta por que água. Não existe possibilidade nenhuma de outorga de água na bacia do Carinhã, do Grande e do Corrente do Rio, das 3 últimas grandes bacias do São Francisco. Isso, palavras do órgão hídrico, ambiental e hídrico da Bahia. Não tem, mas os projetos estão sendo implementados. Provavelmente vão trazer a água do Tocantins para sustentar tantos projetos, inclusive da transposição e outros projetos que gastam até na própria bacia mais água do que vai ser transposta, como o projeto Baixo-Irecê, em Xique-Xique, Itaguaçu da Bahia, na área da José Barra, vai gastar mais água do que a transposição, que é no máximo 128 metros cúbicos por segundo. Então, companheiros Lucélia e seu Carlos vão falar um pouco da atualidade desse diagnóstico, como isso está sendo enfrentado. Então, a outra coisa que a articulação pegou da peregrinação e das experiências anteriores de mobilização do povo da bacia foi essa de você contar com as lutas populares, com a mobilização, como disse o Luiz, que parte de baixo, né, que consegue fazer com que os maiores interessados na vida do Rio. Porque eu acredito que um empresário da irrigação, como a gente vê os gaúchos, com todo respeito, os americanos, os japoneses no oeste da Bahia, como o empresário da Agrovale, ele não tem nenhum compromisso com o Rio São Francisco. Ele não depende daquilo, o seu negócio depende. Né? Então, quem tem compromisso em preservar o rio, porque depende dele para viver, é o povo pobre, simples, que se organiza em colônias de pescadores. Os indígenas, né, eram 32 povos há 20 anos atrás na bacia de São Francisco, hoje são 44. O que é isso? É um povo que resiste, que está aí, precisa do seu território, precisa da sua água, precisa da sua vegetação, até para fazer seus cultos. Né? E isso vai virando soja, isso vai virando algodão. Então, esse pessoal é quem luta, é quem resiste, é quem defende o rio. Essa foi essa intuição fundamental da peregrinação que a gente tenta apostar ainda nela hoje. Por isso,
Estamos aqui com representantes de toda a bacia, em torno de umas 30 pessoas, catadas a dedo, podemos dizer, né, pela representação que tem, para trazer o seu testemunho de continuidade dessa eterna peregrinação em defesa do Rio São Francisco. E a gente foi aqui em Minas, no primeiro mutirão, e essa intuição veio assim como a claridade da luz. O que nós queríamos era um São Francisco vivo, mas que essa vida fosse da terra, fosse da água, fosse do povo. Isso acho que a gente deve a essa intuição fundamental da peregrinação, quando percebeu que rio vivo, povo vivo, rio morto, povo morto. Então, a quem interessa a vida é a quem depende dela para continuar vivo. Por isso, a articulação se chama São Francisco Vivo, e o seu grito de guerra, seu slogan, sua mensagem, sua missão é São Francisco Vivo, terra, água, rio e povo. Isso é um pé de briga com a revitalização oficial do governo, muito do bom. Porque a revitalização do governo é qualidade da água, sanear os municípios ribeirinhos. Nem de longe pensa em quantidade da água que está caindo. O desmatamento das nascentes, dos afluentes, dos subafluentes, leva à perda da quantidade da água. O Instituto de Meteorologia da Califórnia constatou que o Rio São Francisco, dos 8 rios mais degradados do mundo, é o rio que mais perdeu água nos últimos 50 anos. De 1954 para cá, perdeu 35% de sua vazão. Perdeu quantidade de água. E um rio é água. Basicamente, a quantidade de água além da qualidade. Então, assim, nós estamos lutando com a ideia que é vida, do que é revitalização, do que é natureza, do que é ser humano, que ainda vale a pena fazer nesse planeta, que ainda depende demais para continuar. Vamos em frente à peregrinação, não terminou não. Pelo jeito vai passar por nós e vai continuar por isso que vierem depois. Obrigado. Pernambuco, entre o município de Belém do São Francisco e o município de Floresta. E o governo quer instalar lá agora a terceira usina nuclear nesse país, a primeira do Nordeste, exatamente em cima da aldeia, onde está a aldeia dos Pancará. Então, você, uma palavrinha de 5 minutos. É triste, a gente que chega, que é dos mais novos, né, que viveu numa Itacuruba diferente, numa realidade diferente, onde o rio ainda corria. Né, e aí, há mais de 25 anos atrás, chegou a barragem, nos tirou da área que a gente vivia, tirou o povo, jogou para outro lugar sem consultar, sem perguntar se queria ir. E aí, para de correr no seu túnel natural. E aí os peixes começam a acabar, né? Você começa a ser proibido de pescar, porque começa agora o rio a ficar todo preenchido com as grandes empresas, como a Neptuno, né? E aí os pescadores tradicionais também são proibidos de caçar, de pescar, de pegar o seu peixe, que também não tem, está muito pouco o peixe, está cada vez mais escasso. E aí, de repente, a gente acorda com a linda notícia do governo, né, porque nós somos o empecilho para o desenvolvimento do Brasil, os povos indígenas de quilombola, hoje é visto como a barreira que impacta o desenvolvimento do Brasil. Que desenvolvimento é esse? A gente não sabe. Porque o que a gente vê é que esse desenvolvimento só vem acabando com o que tem no Brasil. Né? E aí a gente acorda com essa notícia que onde eu vivo hoje, que é Itacuruba, né, que é a minha comunidade, vai ser a provável construção de uma usina nuclear. Acha pouco que já tem feito, acha pouco que a gente toma água de esgoto que passa de várias cidades até chegar na nossa, e aí continua percorrendo até chegar na Foz. A gente toma água de agrotóxicos, a gente toma água poluída mesmo. A gente pode dizer que a gente toma água saudável, porque a gente não toma. E aí chega e diz, vamos construir uma usina nuclear. De repente a gente acordou com isso, teve que nós, poucas pessoas, e aí começou a chegar as organizações não governamentais, como a CPT, como a Cultura de Paz, que é da Diocese de Floresta, junto com a Diocese, para unir força com outras universidades, para a gente começar um movimento para defender o Rio São Francisco. Mesmo que a gente esteja
A gente diz sempre que a gente está numa parte do rio que não corre, né? Está na represa da barragem de Itaparica. Isso que a gente diz. Então o rio não corre mais. A gente está numa represa. Vai servir essa água? Realmente ela vai ser suficiente para não aquecer essas turbinas aí, dessa usina? Será que ela vai realmente não aquecer? Será que essa água vai ser suficiente? E pior ainda, será que ainda é mais fácil chegar e tirar o povo que está ali, o povo tradicional daquela área, tirar eles de novo, que já sofreram com um projeto, para construir um grande projeto do governo, que é junto com o PAC, junto com outros projetos, como a Transposição, como a Transnordestina, outras barragens que vão ser construídas? É justo, de novo, esse povo que já sofreu uma vez, sofrer de novo? Mais justo ainda é você tentar matar o rio? Eu cresci ouvindo meu avô dizer, daqui uns dias a gente vai no rio pegar água na cacimba. Será que é isso que a gente vai deixar acontecer? Será que é isso que a gente está esperando que aconteça? E o pior de tudo não é isso, é que a gente é quem coloca eles lá para vir fazer tudo isso na nossa casa. Hoje aí existe uma lei que diz que ele pode chegar na terra indígena e fazer o que ele quiser. Se tem interesse do governo, o índio não manda mais nem na casa dele. Ele pode abrir a porta e deixar o ladrão entrar e roubar e ir embora. Então, essa é a grande luta dos povos tradicionais, tanto daqui de Minas Gerais, como dizem os meninos daqui, que nem na nascente eles tinham o direito de chegar perto, nem na beirada do rio eles podiam chegar, a gente escuta sempre eles dizer, porque os fazendeiros não deixavam. E aí a gente vai descendo, conforme vai descendo a margem do rio São Francisco, todos os povos têm esse problema. Ele está ali à margem do rio, mas ele não pode chegar até o rio, porque ele é proibido. E a gente é um povo do Rio São Francisco. A gente é historicamente povos indígenas do Rio São Francisco e do Rio Pajeú. Hoje nós temos o Rio Pajeú chegando lá já morto, né? E aí, pelo que a gente vê no lado da carruagem, daqui a pouco a gente vai ver o São Francisco no mesmo caminho. Porque falam tanto na revitalização e a transposição está lá e ainda não aconteceu nada. O que a gente vê é só continuar a degradação, a destruição. Então, que revitalização é essa que não está chegando ainda lá? Então, eles pegam algo que eles escutam, mas eles usam do jeito que eles querem, com o objetivo e o propósito do projeto que ele quer. Né? Ele começou a iludir muita gente, vamos revitalizar, nós vamos fazer tal projeto, mas nós vamos reflorestar, nós vamos fazer tal projeto, mas nós vamos revitalizar o rio. Mas isso a gente não está vendo de jeito nenhum. Na realidade, nas comunidades que ficam à margem do Rio São Francisco, isso não acontece. Ou eu mesmo não conheço nenhuma que esteja acontecendo. Né? Porque a gente vê cada vez mais o rio se acabar. E cada vez mais a gente está perto da água, ao mesmo tempo a gente está muito longe dela. Porque até o acesso a ela está cada vez piorando, ficando muito mais difícil. Então essa é uma preocupação do meu povo, essa é uma preocupação de todos os povos indígenas, porque a gente costuma dizer que a terra é a nossa mãe, mas sem a água a gente não vive. E a gente precisa da água para que a terra dê fruto. Então a gente precisa da água para sobreviver também, não só da terra. Então, a gente abraça essa causa e essa luta, não em defesa só da gente, mas em defesa do rio e em defesa da vida. Porque a gente precisa da água para viver. Então a gente não diz que ele está em defesa do rio, e sim em defesa da vida. Carlos, 5 minutinhos com uma palavra. Boa noite a todos. Boa noite. Em primeiro lugar, eu quero agradecer pela oportunidade que estou tendo de participar de um evento de tanto valor que nós estamos fazendo aqui, através, em primeiro lugar, através de Dom Luiz, a CPT, e nossas organizações organizadas. Eu sou quilombola da região de Bom Jesus da Lapa, no oeste da Bahia. É a região que tem mais quilombo, é a região de Bom Jesus da Lapa. O problema existe, não é só nas aldeias. O problema existe dentro dos quilombos. O governo promete resolver, mas até hoje nunca resolveu nenhuma das nossas áreas. A minha área, o meu quilombo,
está na fase final de regularização, já foi feito todo o trabalho que o INCRA fizeram, mas o mais necessário é entregar a carta do documento para nós, não só para mim, como para nenhuma. Lá na região, a única comunidade que tem é só uma comunidade, que é o Rio das Águas. E as outras estão no mesmo bairro. Bom, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu vou ser breve, eu vou pegar um gancho do que Dom Luiz falou lá na igreja, agora em tarde. Eu gostei muito do que ele falou sobre o sonho. Quem sabe se um dia nós realizamos esse sonho. Eu talvez não realize, não vejo, mas eu espero em Deus, tenho fé em Deus, Dom Luiz. Quando eu falo sonho, sonhar é alimentar o espírito, sonhar é liberdade. Agora, eu vi tem um desenho popular que diz assim: o sonho só é difícil quando se sonha sozinho, mas quando se sonha um grupo, é mais fácil de nós realizar. É por isso que eu digo, Dom Luiz, pode demorar, o caminho é longo, mas nós vamos realizar. Muito obrigado. Valeu! José Cadal do Vasco, ele está chegando de Petrolina nesse momento, e depois também ele vai ter um momento para ele dar o testemunho dele. Faça favor, professor, vem. Marcelene, por favor. Professora Maria Fernanda, do Direito da UFMG. Meu nome é Maria Fernanda, eu sou professora aqui da Faculdade de Direito. Além disso, sou coordenadora do programa Polos de Cidadania, que é um programa de pesquisa e extensão que trabalha com a efetividade dos direitos humanos. E eu gostaria de dar as boas-vindas aos senhores, a todos vocês, porque estando aqui no espaço da Faculdade de Direito, uma faculdade muito tradicional, uma faculdade que faz esse ano 120 anos de existência, é uma das mais antigas do Brasil. Quando a gente fala no espaço da Faculdade de Direito, e quando a gente fala em direito, nós estamos, na verdade, falando em algo em disputa. E dentro da nossa faculdade, aqui muito tradicional, nós temos disputas. E disputas de exatamente do que é o direito. O direito que nós sonhamos, e que não é o sonho de todos, né, como o senhor falou agora muito belamente, não sempre é o sonho de todos aqui na faculdade, mas é o sonho de uma parte dessa faculdade. É o sonho do programa Polos e de outros parceiros que nós temos, de que o direito seja visto como o direito das ruas, como o direito dos povos, como o direito das lutas sociais, o reconhecimento e a visibilidade daqueles que são invisíveis para o direito oficial, para o direito do governo, para o direito do Estado, para o direito que serve para aqueles que têm poder já econômico e poder político. Então, essa é uma luta interna que nós temos, e quando o Frei Giovanni, um amigo muito querido de muitas lutas, né, me pediu para que a gente sediasse esse encontro, imediatamente nós ficamos muito felizes com o convite. Nós consideramos que nós fomos premiados, que nós estamos sendo honrados pelos senhores, pela presença dos senhores aqui hoje, porque, na verdade, nós temos a oportunidade de abrir as portas dessa casa centenária para uma das lutas sociais mais dramáticas que o Brasil vive hoje, que é a luta pela água, que é a luta pela terra, que é a luta pelo reconhecimento
de um direito que tem que ser de todos, né? O direito ao meio ambiente é um direito de todos nós, e não de meia dúzia de empresas ou de um grupo do governo que quer se apropriar disso. Então, os senhores são todos muito bem-vindos e falo em nome do programa Polos de Cidadania, em nome também do programa de pós-graduação em Direito, que as portas da faculdade estão abertas para os senhores na hora que os senhores precisarem da gente. Obrigada. Rogério Sepúlveda, que é presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas. Boa noite a todos, quero agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui falando, serei super breve, saudar o Luiz por esse trabalho, e na pessoa dele, saudar todas as comunidades, todos que estão aqui presentes. Eu acho que é uma coincidência interessante ou muito pertinente estar aqui na Faculdade de Direito. O que aconteceu com o Comitê do Rio das Velhas, estou vendo pessoas conhecidas ali, é legal, né? O que aconteceu com a gente, tem minha conta aqui, mas não vou precisar. Foi algo eu não imaginava que eu ia passar por isso. Eu achei que eu ia imaginar passar por outras coisas, assim, ser taxado de radical ou de qualquer coisa, mas de cair na ilegalidade, né? Então eu estou na presidência do comitê há quase 5 anos e a gente resolveu jogar o jogo da gestão das águas, né? Um jogo oficial, tudo mais, participar de comitê. Eu já tinha 5 anos que eu fazia da equipe do Manuelzão, do projeto do Manuelzão. O que eu mais fiz nesses 5 anos foi reunião com as comunidades, visitei expedição, conheci gente na beira do Rio das Velhas que não tem água para beber, só tem água do Rio das Velhas, assim, né? E conheci pessoas aqui a 15 quilômetros de Belo Horizonte, a capital, rica, que não tem água para beber, estão bebendo água marrom, assim, né? Essa é a única água que eles têm, sem nenhum tratamento, cheio de coliformes, nós fizemos a análise. Mas resolveu jogar o jogo. Vamos jogar o jogo? Bom, então o jogo é esse, aí o comitê conseguiu uma série de vitórias, até uma deliberação contra as barragens da transposição aqui, que iriam fazer uma barragem do Vênus para estocar água, para ter água lá, né, para diminuir o risco do apagão devido à transposição. E aí, nessa linha, a gente foi, bom, o jogo é esse, então tudo certinho, dentro da lei oficial. Agora, se nós só estávamos seguindo a lei, então, para nós, sim, a gestão das águas tem que ser feita com as comunidades. Então, o Comitê do Vênus foi dividido lá em territórios, subcomitês, então a gente começou a fazer reuniões de subcomitês. Então, as pessoas no lugar que conhecem a realidade, elas que podem opinar sobre a realidade, dar um palpite, saber, eu conheço isso, vamos buscar com nós da linguagem, né? Quando o pessoal, os técnicos que eu estou vendo, eu estou muito decepcionado, eu sou engenheiro, né? Ou ex-engenheiro, não sei mais, mas eles precisam voltar para a escola, para entender a língua do povo, fazer curso de língua do povo. Nesse sentido. São analfabetos? Eles são analfabetos mesmo, eles não conseguem entender. Então, quando chega um projeto maravilhoso das pessoas que a gente fez lá junto com eles, são oficinas de projetos. E aí, esse projeto chega aqui, você tem que ficar defendendo o projeto como se fosse assim, uma banca de especialistas de merda nenhuma. Vocês não entendem nada da bacia. Ficam aqui em Belo Horizonte. Então o que está em jogo, eu acho que é isso. E aí, para botar isso para funcionar, eu hoje sou funcionário. Antes eu tinha mais tempo, hoje não tem tempo. Então, nós montamos uma equipe de mobilização. Está ali, 4 pessoas ali, as 4 guerreiras ali, né? Uma equipe de mobilização tem mais pessoas com recurso da cobrança. Então, um recurso público, bem utilizado, pessoas que viajam bacia, vão lá, conhecem a língua, sabe falar com o povo. E aí, o que acontece? Na hora que a coisa começa a dar certo, bom, estava dando certo para nós, não sei se para eles não estava dando. Aí eles dizem assim, não, isso é ilegal. A equipe é ilegal. A sede do comitê tem sede. Tem dinheiro lá, eu quero sede. Eu tenho equipe. Não, o comitê não pode executar. É ilegal executar. Quem tem que executar é a agência. Eu disse, mas esse comitê é político, não é? Para exercer o ato, a ação política, eu preciso de ajuda. Eu sou presidente, mas eu trabalho. Então, nós contratamos pessoas com dinheiro da bacia para trabalhar pela bacia. E isso foi considerado uma ilegalidade. E aí vem o órgão oficial e fala assim,
dentro de 2 dias você recebeu um ofício dizendo para a agência demitir as 10 pessoas que estavam lá trabalhando e fechar a sede. Não acredito. Não acredito que eu vou ter que, assim, quer dizer, a gente está gastando hoje uma energia fenomenal para nos defender uma coisa que nós construímos, uma coisa mais sagrada, que foi esse processo de 10 anos para poder escutar uma coisa dessa. Eu na ilegalidade, nós na ilegalidade, então muda a lei. Mas nós não estamos errados. E aí fomos para a rua. Tivemos essa notícia dia 18 de setembro. No dia 27 a gente fez uma manifestação na Assembleia, fomos recebidos, começamos a espalhar, né, a nossa notícia. E aí você viu o resultado do trabalho, as manifestações favoráveis em defesa desse grupo, dessa proposta de trabalho do comitê, foram surpreendentes. Pessoas de prefeitura, prefeito, pessoas até de empresas, pequenas empresas, agricultores, né? Então, assim, olha, eles entenderam o nosso jogo, né? E aí os burocratas daqui, os legalistas, ou falsos, né, sei lá, não sei, então, assim, resolveram endurecer. Então, eles recuaram, né? Nós tivemos apoio de várias entidades, de lideranças, apoios estratégicos também, né? Não vou negar. E aí recuaram, em plena campanha eleitoral, né? Corre de perder a eleição aí da prefeitura. Mas agora ganhar a eleição, então estou com medo, né, de ter um retrocesso. Mas eles não desistiram não, só recuaram. Então, eu queria agradecer a oportunidade de poder relatar que nós resolvemos jogar o jogo oficial da gestão das águas, entrar no comitê, seguir uma regra direitinho. Eu fiz muita reunião que foi muito chata, falo mesmo assim, mas eu falo, na hora que vamos passar esses detalhes. Na hora que a gente começou a ter resultado positivo, né? Aí vem o legalismo, a falta de sensibilidade para o trabalho, né? E aí, assim, eu vou citar um projeto que eu tenho esgotou, tá bom, o projeto era assim, parecia talvez fosse um pouco arrogante a nossa maneira de ser, né? Assim, ó, nós queremos um projeto de plantio de mudas, recuperar. Não, mas eu não quero só isso, não. Eu não quero contratar a empresa para fincar muda no chão. Eu quero que o povo participe disso. Porque senão a muda vai secar, vai morrer. Como a maioria dos projetos aí que você contrata a empresa. E aí eles riam da gente. Lá vem o Rogério com os projetos dele, doido. O Rogério é o comitê, assim. Então, assim, uma falta de sensibilidade do que estava acontecendo. Essa linguagem que eu estou falando, eu não falo normalmente como presidente, não, a gente fica no exército. Assim, sou um pouquinho mais técnico, mas aqui eu me sinto tão à vontade que é bom eu poder falar assim, né? Então, o meu tempo esgotou, eu queria agradecer mais uma vez e eu acho que a gente tem muita coisa para construir ainda, junto com os movimentos populares, religiosos, os indígenas, quilombolas. Nós somos uma parte do São Francisco e uma parte dessa regra, né? Que quer fazer gestão pública, que quer participar das políticas públicas e vocês estão todos de parabéns. E aí, depois tem o site do comitê, tem lá a carta, tem apoio de todo mundo, tem cartas, o pessoal se inscreveu, apoio. Eu acho que nós estamos precisando de apoio de especialista em lei. Eu tenho que estudar agora e estou aprendendo muito, mas a gente precisa. Porque aparece um parecer e aí você tem que fazer um outro parecer, né? Poder contratar. Obrigado, parabéns a todos, muito obrigado por oportunidade. Professor José Alves, da Unifaz da Bahia, biólogo. A convite do Dom Luiz. Estivemos semana passada nas comemorações do Dia de São Francisco em Barra e para mim foi um momento muito especial de estar dividindo o momento conduzido por ele, sob a liderança dele, na Barra. E foi quando eu fiquei sabendo desse evento aqui, essa semana. E imediatamente eu mobilizei toda a energia para que eu pudesse estar aqui presente, prestigiando esse evento que, para mim, é de um significado muito importante. Veio direto do aeroporto para cá, né? Exatamente. Eu vim aqui, na verdade, para aprender. Eu vim aqui para escutar, eu vim aqui para conhecer, eu vim para aprender, eu vim para dividir um pouco do que a gente acumulou ao longo dos últimos 8 anos. Eu sou professor da Universidade Federal do Vale do São Francisco, com sede em Petrolina, mas tem campus
na cidade de Juazeiro, na Bahia, campus em São Bonfim, em São Raimundo Nonato também. E nós estamos trabalhando há 8 anos focados na investigação científica, na fundamentação científica da conservação da biodiversidade das caatingas do São Francisco. Então, bem recentemente, acabamos de publicar um livro que trata exatamente desse conjunto precioso de biodiversidade, de flora, fauna, elementos da paisagem do São Francisco. E eu queria dividir essa alegria com vocês, foi um trabalho muito penoso nos últimos 4 anos, especialmente. E queria dividir essa alegria com todos vocês aqui. Acho que teremos outras oportunidades para poder conversar após esse momento inicial. E, obviamente, vim também para dizer para Dom Luiz e todos os colegas que estão liderando esse processo, vim aqui para servir. Eu vim aqui para ajudar a fortalecer o movimento na Bacia do São Francisco. E o que precisar do nosso apoio na universidade, nós estamos, cada um, no seu quadrado, como se diz, que possa contribuir com a informação científica de base sólida para fundamentar toda essa luta que representa os 20 últimos anos dessa peregrinação de Dom Luiz e os outros franciscanos envolvidos nessa atividade. Muito obrigado a todos, boa noite. Está encerrando a fala na mesa, não é? E a gente vai abrir um pouquinho. Quem quiser dar uma palavra, uma intervenção rápida também, a gente também não quer prolongar as nossas lutas, a luta da peregrinação, a luta do São Francisco, ela está tendo seus impactos. Junto com a lógica da convivência com o semiárido, nós conseguimos colocar uma nova pauta na sociedade brasileira. O governo está investindo 6 bilhões e 200 milhões de reais em saneamento do Vale do São Francisco. É uma resposta que nós sempre dissemos da necessidade da recuperação do mundo. Criou água para todos, que é uma resposta às nossas denúncias que na beira do rio se morria de sede. Estão fazendo adutoras agora, vem de forma contraditória, vem com sistema de plástico também. Essa grande seca revelou toda a fragilidade da política governamental de águas para o semiárido brasileiro. Então nós conseguimos criar um contraditório. E por isso que eu acho que vale a pena guardar o sonho que o Frei Luiz teve, que contou para nós. Eu também achei lindo aquilo, também achei emocionante. Quem não estava lá disse que ele sonhou que a celebração não era de 20 anos, era de 50 anos da caminhada, só que estava tudo resolvido. Os rios estavam correndo, cheios de água, cheios de vida, cheios de peixe. Bom, temos 30 anos ainda pela frente, e as nossas lutas pela revitalização, quem sabe, surtem seus efeitos. Nós ficamos preocupados com umas declarações suas, assim, no jornal, esses dias, em cima da pesquisa dos dados. Preocupados não, aquela coisa angustiada, quando você dizia, acho que era você mesmo que dizia que o São Francisco está afadado a continuar nesse ritmo, a ser exterminado, a ser liquidado, que é um dos resultados da pesquisa. Bom, a gente tem, então, vamos dizer assim, elementos